Existe um momento na vida de uma pessoa que é complicado. Tudo está indo bem, tudo está caminhando bem, tudo está indo em conformidade com aquilo que a pessoa acredita e está vivendo. Mas no meio desta caminhada acontece um imprevisto, onde sempre haverá dúvidas. Esse imprevisto pode colocar dúvidas em visões, profecias, sonhos, e fazer a pessoa parar no meio do caminho, ao ponto de sentar e olhar, analisar e desacreditar, ao ponto de negar tudo o que acreditou, negar tudo o que estava em sua volta. Exatamente isso. E é nessa situação que a história conta de dois homens. Vou falar de um primeiro que é muito conhecido aqui na Bíblia: Pedro. Pedro foi um homem que foi chamado por Jesus, um homem que viu os milagres de Jesus, caminhou com Jesus, tinha certeza e convicção de tudo que estava acontecendo em sua volta. Não havia dúvida, tanto que ele ajudava a trazer os doentes, acolhia, jantava, almoçava, tomava café da manhã, subia ao monte, descia ao monte, vigílias e outras vigílias com o Messias. Mas chegou um dia que isso tudo desabou em sua vida. Numa noite escura, numa noite gelada, num monte chamado Getsemane, Jesus foi entregue aos fariseus. Ali, Pedro agiu pela carne, achando que era o certo, e foi repreendido por Jesus. A repreensão de Jesus deixou Pedro confuso, triste. Quando levaram Jesus, a Bíblia diz que Pedro foi acompanhando Jesus. Mateus, capítulo 26, o versículo 58 diz assim: E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Pedro começou a seguir Jesus de longe e sentou no meio da multidão dos criados. Porém, um deles reconheceu Pedro. Versículo do mesmo capítulo 72 diz assim: 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. Pedro disse esta frase: E ele negou outra vez com juramento: Não conheço este homem. Mas mais uma vez alguém apresentou isso: Mas você é um dos discípulos. Desta vez ele, nervoso, bravo, praguejando, falando palavras ofensivas, disse. Então começou ele a praguejar, 74 versículo, e jurar, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Pedro negou Jesus. Quantos hoje em dia estão que nem Pedro, negando Jesus?
andaram com Cristo, comeram com Cristo em sua mesa, viram milagres, ajudaram a concretizar milagres, mas hoje estão negando a Cristo. E às vezes pessoas que conheciam essas mesmas pessoas dizem: esse não se levanta mais, esse está caído, não volta mais, acabou para ele, não tem mais jeito. Quem é ele? Ele negou Jesus. Ele estava conosco, ele participava dos cultos, das vigílias, dos montes. De repente ele sumiu e negou a Jesus, está negando a Jesus. Muitos hoje fazem isso, mas Jesus não fez isso. A Bíblia conta a história, João capítulo 20, tem uma história muito boa ali do versículo 11 até o versículo 29. Vai contar que Jesus está na praia esperando os discípulos. Eles vêm, alguns reconhecem Jesus, ele não torna-se reconhecido, e lá está Pedro. Pedro desce e vai até a praia. De repente Jesus se amostra a Pedro. Pedro está abatido porque havia negado Jesus de uma maneira triste. Mas Jesus olha para Pedro e diz: tu me amas, Pedro? E Pedro diz: sim, Senhor, te amo. Jesus pergunta 3 vezes, e 3 vezes Pedro responde. Na terceira ele diz: tu sabes, Senhor. E Jesus diz para ele: apacenta a minha igreja. Jesus entrega a Pedro uma das maiores responsabilidades para o seu ministério. Eu quero dizer, o seu ministério não acabou enquanto Jesus não disser que acabou. Talvez você esteja aí sentado numa praia que ninguém possa vê-lo abatido, mas Jesus vai até você e vai perguntar a você: está pronto para se levantar? Está pronto para se erguer e andar? Ei, eu quero terminar esse devocional com esse versículo para a sua vida. Esse versículo. Não vai dar tempo de falar do segundo homem, mas eu falo no próximo. Um versículo muito bom, que diz assim: Jó 14, versículos 7, 8 e 9. Porque há esperança para a árvore que se for cortada. Há esperança para a árvore que for cortada. Ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos, como uma planta ressuscitará. Lembre-se disso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. E Deus te ama. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.